Alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês fiquem bem e estejam bem. Então, vamos para mais uma videoaula de História. Eu sou a professora Damiana e na nossa videoaula hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o capítulo 2, o início da República no Brasil. E que essa imagem, ela já faz jus ao nosso conteúdo. Nós estamos observando nessa imagem as duas bandeiras, que a imagem se divide em duas bandeiras, né? Metade da bandeira do Império, que tem ao fundo, traz a marca d'água da figura de Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, e a bandeira da República, que traz na gota da marca d'água aí a imagem de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Então, nós vamos aqui agora para os nossos slides. Espero que todos vocês fiquem bem e estejam bem. Pegue o livro, pegue o caderno para ir anotando o que vocês acharem mais importante as informações na videoaula, para que possa ajudar vocês a produzirem conhecimento, assim também como entenderem o conteúdo. Lá, então, videoaula de História, capítulo 2, o início da República no Brasil, destacando as páginas da 38 até a 41 no nosso livro didático. Nono ano e a professora Damiana. Aqui nós vamos ver o que está aí, né, na nossa página, aí a gente começa aí destacando aí a questão aí da página 38, que traz a Constituição Republicana. Após a proclamação da República, que nós vimos, de acordo com o que nós vimos na aula passada, a proclamação da República foi um golpe dado de cima para baixo, porque foi um golpe dado pela elite do Brasil naquele período, principalmente quem? A elite rural, destacando os cafeicultores, os donos das fazendas de café, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, juntamente com a alta patente do Exército Brasileiro e também alguns intelectuais da sociedade, principalmente dos centros urbanos. E que diz que é um golpe dado de cima para baixo porque não houve a participação popular. O povo não participou do advento da proclamação da República. Isso justifica também porque é um período marcado por muita violência e extrema miséria do povo. Se mudou um novo regime, mas esse novo regime, nos primeiros anos, que isso é esse período que nós estamos estudando, não trouxe melhoria na vida da população, na vida do povo pobre. Então, proclama-se a República, vai se instalar a República. Quem assume o governo provisório é o Marechal Deodoro da Fonseca. Quando ele assume, ele vai se reunir, né, e forma uma constituinte, um conjunto de pessoas que vão estar encarregados de elaborar a nossa primeira Constituição Republicana, que é de 1891. Ao tomar o poder, os militares expulsaram do país o imperador Dom Pedro II e organizaram um governo provisório. E que esse governo provisório vai ser assumido por Deodoro da Fonseca, que vai ser o nosso primeiro presidente do Brasil republicano. Convoca uma Assembleia Constituinte, um conjunto de pessoas formada por representantes dos grupos sociais que participaram do golpe, a fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição ficou pronta em 1891, estabeleceu como regime político do país a República Federativa.
Então, vamos ver algumas características dessa Constituição. Transformação do Brasil em República Federativa. República Federativa por quê? Porque a forma de governo é a república. República é a forma de governo na qual o povo escolhe os seus representantes através do voto. E federativa por quê? Porque o Estado brasileiro está dividido em 26 estados, né? E o Distrito Federal. E que esses estados têm uma certa autonomia. Por exemplo, tem sua Constituição própria, tem sua autonomia na questão do que das organizações econômicas, sociais, mas ao mesmo tempo que tem essa autonomia, essa liberdade, estão submetidas ao governo central, que é o governo federal. Por isso que o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. O sistema de governo é presidencialismo. O Brasil é governado por um presidente. Forma do Estado, federalismo, possuindo o Estado membro como grande autonomia, que eu já expliquei, os estados têm autonomia, mas ao mesmo tempo que tem autonomia, tem liberdade, mas está o que? Submetido ao governo federal, ao governo central. A divisão dos três poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. A nível do Brasil, executivo, quem é que possui esse poder executivo? Quer dizer, executa as leis, vai gerir as verbas públicas. A nível do Brasil, o presidente, a nível de estado, governador, e a nível de cidade, do município, como nosso, o prefeito. Legislativo, a nível de Brasil, legislar quer dizer fazer as leis, os deputados federais e os senadores. A nível de estado, os deputados estaduais, e a nível de município, como nosso, os vereadores. E o judiciário, que vai fiscalizar o cumprimento das leis, que é o Supremo Tribunal Federal, a nível de Brasil, nos estados, e nos municípios, quem? O juiz de direito, né? Junto com os promotores. Então, o voto universal masculino aberto, porque nesse período só se votava homens que tiverem a partir de 21 anos e que fossem alfabetizados, que soubessem ler e escrever. E não era proibido de votar. Analfabetos, mendigos, os padres e os soldados. E é bom que se diga também que as mulheres não votavam. As mulheres só vão ganhar o direito do voto no Brasil a partir da década de 30. Que as mulheres brasileiras têm o direito de votar. Estava que a disposição transitória, primeiro presidente eleito pela Assembleia escolhida Deodoro da Fonseca, que eu já falei. E houve o quê? Houve o processo de quê? De separação entre a igreja e o Estado. O processo de laicização. Laicização quer dizer, os assuntos da igreja agora vão estar separados do assunto do Estado. Porque antes era junto, os assuntos da igreja católica era junto com os assuntos do Estado. Com o advento da proclamação da República, houve o que? O processo de laicização, separação. Por isso que todos os órgãos do Estado, eles são laicos. Eles não profanam nenhuma religião. Por isso, nós estudamos numa escola pública municipal, a escola pública laica, porque a escola não profana nenhuma religião, porque pertence ao Estado brasileiro. Ela é pública. Isso aconteceu no advento da proclamação da República. O que antes era chamado de província, também com o advento da proclamação da República, passou a ser chamado de Estado. Que vocês se atentem melhor para a leitura
a página 38, que trata sobre a primeira Constituição da República. Agora eu pergunto a vocês, o que é Constituição? Vocês podem dizer, professor, o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis que rege um país. É a carta magna de um país. A nossa Constituição que está valendo hoje era de 1888. É chamada Constituição Cidadã, que lá estão os nossos deveres e os nossos direitos. Vamos aqui. Aí nós temos vendo aí, que periodizando aí, a República, a divisão da Primeira República, esse período que nós estamos estudando. Vai de 1889, que é a República da Espada, porque o Brasil foi governado por 2 militares, primeiro o presidente Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto. A República da Oligarquia quer dizer quando só um pequeno grupo domina o cenário político de um país. Quem era esse pequeno grupo que dominava o cenário político do Brasil neste período? Os grandes proprietários de terra, a elite rural, principalmente o que? Os cafeicultores, os donos das fazendas de café, dos 2 estados que se destacavam na produção do café, Minas Gerais e São Paulo, que até hoje é a metrópole. Qual é a cidade metrópole do Brasil, que domina as relações econômicas do Brasil? São Paulo. E aí vai 1930. Por quê? Porque esse período chamado Primeira República, ou República Velha, termina em 1930. Vamos lá, e nós vamos ver o governo constitucional, que a Constituição Republicana, ela vai ser promulgada, ela passa a valer em 1891, que institui que é a República dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome oficial. Aqui o Estado laico, lembra que eu falei há pouco, a laicização, a separação dos assuntos do Estado e da religião, isso aí principalmente a Igreja Católica. O voto direto para homens adultos de 21 anos, mas que não votava nesse período, mulheres, analfabetos, quem não soubesse ler nem escrever, mendigos, soldados e menores de idade, e também os padres. República Federativa, porque o Brasil era uma república e era uma federação, por quê? Porque os estados tinham autonomia, liberdade, independência, embora que, mesmo tendo essa autonomia, essa liberdade, eles estavam submetidos ao governo federal, que ainda nos nossos dias. As províncias se tornaram estado da federação. O que antes era chamado de província, com o advento da proclamação da República, passou a ser chamado de estado. E o federalismo a gente já viu, os estados divididos, mas que esses estados eles tinham economia própria, organização política própria, leis próprias, mas ao mesmo tempo estava subordinado ao governo federal, ao governo central. Nós vamos ver aí a política dos governadores. Você se atente aí, página 39. Quando vamos estudar o período da Primeira República, a gente tem que ver a política dos governadores. Essa política dos governadores foi um acordo entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal mandava verbas para os estados, em contrapartida, os estados organizavam para conseguir votos para esse candidato a presidente. Isso dentro dos estados. Dentro dos municípios existia a figura do coronel, que é o chamado o coronelismo. O coronel era aquele grande proprietário de terra que dominava o cenário político dentro dos municípios.
Então, esse acordo entre o governo, os candidatos a presidente, o acordo entre vamos dizer assim, o presidente da República, os governadores do estado e os coronéis no município, principalmente para garinhar votos, conseguir votos para esses candidatos, foi a chamada política dos governadores, que foi instituído pelo presidente civil Prudente de Moraes. Vocês podem ver aí nessa imagem e ler também aí o livro. Então, vamos lá. Em 1994, foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil. Civil porque ele não era militar. Nós tivemos 2 presidentes militares. O Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai assumir o governo provisório. E depois Floriano Peixoto. Eram 2 presidentes militares. Aí vem assumir o quê? O primeiro presidente civil, porque não era militar, Prudente de Moraes. E foi no governo de Prudente de Moraes que foi criada essa prática conhecida como política dos governadores. Nessa época, os presidentes do Brasil procuraram fazer alianças, acordos com a elite regionais, com os grandes proprietários de terra, implantando a chamada política dos governadores. Esse arranjo, esse acordo político, idealizado pelo presidente Campos Salles, consistia no quê? No compromisso da presidência apoiar os governos dos estados e os governadores apoiar a presidência. Isso favoreceu também que os mesmos grupos políticos se mantivessem no poder durante muito tempo, com troca de favores. Às vezes o presidente era eleito, aí colocava para aquele estado, mandava para aquele estado construção de estradas, de escolas, empregos para alguém que os governadores queriam. Então, essa troca de favores contribuiu para que os mesmos grupos políticos se mantivessem no poder durante muito tempo, que é chamado também o clientelismo, a troca de favor. Que por conta disso, se vocês analisarem o contexto atual, a gente vai ver alguns requisitos, alguma herança dessa troca de favor. Então, a manipulação no processo eleitoral. Vamos destacar também que as eleições nesse período eram marcadas por muitas fraudes. Como o voto era aberto, não era secreto, como nos dias de hoje, havia muito que, às vezes, as pessoas eram obrigadas a votar no candidato que o coronel, aquele grande proprietário de terra, mandava. É o chamado voto de cabresto, que a gente vai ver daqui a pouquinho melhor. Então, tem aí, política dos governadores, troca de favores, sem interferência do presidente nas questões estaduais, apoiado dos governadores ao Poder Executivo Federal. Aí, dentro dos municípios, vinha o coronelismo, o poder, o coronelismo aí compreendia o quê? Uma prática social e política predominante do Estado brasileiro. Os coronéis, os grandes proprietários de terra nos municípios, eles exerciam grande poder político no país. Aí tinha o voto de cabresto, imposição do voto pelos coronéis ao povo. Às vezes as pessoas eram obrigadas a votar em quem o coronel mandasse, quando não eram obrigadas a votar no próprio coronel. Então, uma sociedade também marcada por muita desigualdade social e exclusão. Aí vamos ver aí. Junto com a política dos governadores, surge o quê? A política do café com leite. Essa política do café com leite vai ser o poder predominante dos 2 maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, porque era o quê? A principal economia do país, e até nos nossos dias é São Paulo, junto com Minas Gerais,
que era a segunda economia do país, principalmente com a produção de leite. São Paulo se destacava com a produção do café. Lembra que eu disse que o principal produto de exportação do Brasil nesse período era o café? Era o principal produto que o Brasil vendia, exportava. Claro que exportava outros, mas o café era o carro-chefe. Então, São Paulo dominava o cenário econômico do país. E se dominava o cenário econômico do país, também dominava o cenário político. Então, aí nós estamos aí. Arroxo político no qual dominava o cenário da alternância do poder. Os representantes dos dois maiores colégios eleitorais e estados mais ricos da federação, São Paulo e Minas Gerais. A política dos governadores possibilitou que a elite agrária, que os donos de terra, mantivesse o poder por cerca de 35 anos. Essa alternância do poder, vamos destacar aí, como esses dois estados eram influentes na participação política, se chegou a um tempo, eles vão ganhar tão força, sua predominância, seu domínio, que chegou um período em que, ora, ou era um candidato a presidente da República paulista, ou era um mineiro. Então, por isso que se alternava entre esses dois estados. Aí que vai fortalecendo aí a política do café com leite. Os dois estados dominavam o cenário político do país por conta da sua economia. São Paulo sendo a principal economia com produção do café, que até nos nossos dias a maior metrópole econômica do Brasil é São Paulo. E Minas Gerais também dominava a economia, como sendo a segunda economia do país com a produção do leite. E que vão dominar o cenário político do Brasil. Que chegou um tempo nesse período da Primeira República que ora era um paulista, que era candidato a presidente do Brasil, ora era um mineiro. E isso só vai quebrar com 1930, que quem vai governar o Brasil vai ser Getúlio Vargas, que não era nem paulista nem mineiro. Era o quê? Um gaúcho. Então tem aí, ó, não intervenção dos estados, presidente, oligarquias, que era aquele grupo, pequeno grupo, principalmente das elites rurais que dominava o Brasil. Verbas para o município, prefeito, votos, o coronel, grandes dono de terra dentro do município que dominava o cenário político, o voto de cabresto, aquele voto forçado, que as pessoas votavam em quem o coronel mandava. O curral eleitoral era a região de domínio do coronel, o grande proprietário de terra dentro do município. Aqui nós vamos ver agora, turma, a nossa atividade, que vai estar aí na página 39. Peguem os cadernos e que vocês vão ler. Aí temos aí a atividade. Explorando a imagem, letra A e letra B. Quais estados brasileiros aparecem representados na charge, ou seja, na imagem? De que modo eles foram representados? Letra B. Qual a relação da charge com a política do café com leite? Aí nós vamos botar aí. Vamos ver para a resposta que vocês podem responder de acordo com o entendimento de vocês, com a palavra de vocês. Aparece em letra A, dando o direcionamento da resposta. Aparecem os estados de Goiás, Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Pernambuco, Amazonas. Esses estados foram representados por políticos tentando calar um monte a fim de alcançar a cadeira da presidência da República. Aí vocês estão vendo aí, ó, né? Que eles estão
E que na letra B, vocês podem colocar o quê? Essa charge, ela vai satirizar a situação política brasileira na época, em que o cargo de presidente da República era dominado pelas oligarquias, pelos donos de terra agrário de São Paulo e de Minas Gerais. Ambos os estados eram grandes produtores e exportadores de café e também de leite, o que lhes garantia a influência necessária para a manutenção do poder em suas mãos. No entanto, os outros estados tinham interesse em ascender, quer dizer, ter o poder, chegar ao cargo da presidência, tentando alcançá-lo, mesmo com muitas dificuldades. Nós estamos aí, não é, comentando as respostas dessa atividade, tanto a letra A como a letra B. E que nós vamos fazer o quê? A política dos governadores foi um acordo entre o governo federal, o governo estadual, para que o governo estadual conseguisse voto para o governo federal. Quando esse candidato do governo federal ganhasse as eleições, mandava para os estados que alguns favores. E que quem dominava o cenário político dentro dos municípios era o coronel. O coronel era aquele senhor grande proprietário de terra que tinha influência econômica, ele era rico e também ele passa a ter influência no cenário político, que muitas pessoas votavam, né, em quem o coronel mandasse, porque também o coronel usava de um certo o quê? Da força física. Às vezes a pessoa ia votar e o jagunço do coronel, aquele homem de confiança que sempre fazia o trabalho sujo para os coronéis, ficava próximo. Ou então, às vezes, a pessoa votava no candidato que o coronel indicasse porque devia algum favor ao coronel. Ou também poderia ser que o coronel lhe desse algum favor. Era a troca do voto por favores. Que, se vocês analisarem, não é tão diferente nos nossos dias. Às vezes as pessoas votam por troca de favores, né? É o chamado voto clientelista e não voto consciente. Que a pessoa vote pelo projeto de governo que aquele candidato apresenta, para que seja o melhor bem comum para todos de uma cidade, de um país ou de um estado. Então, eu peço que vocês leiam o livro, se atentem nas páginas da nossa videoaula hoje, que vai dar 38 a 41, façam as atividades. E uma outra observação aqui que eu achei interessante, que vocês podem destacar na página 38, é a respeito de que os povos indígenas no início da República, de acordo com o Código Civil da República, aprovado em 1916, os indígenas foram considerados populações incapazes de exercer seus direitos e de atuarem efetivamente como cidadãos. Deste modo, esses povos deveriam então ficar submetidos à tutela do Estado, até que após um longo processo de reeducação, eles pudessem ser integrados à civilização brasileira. Portanto, ao longo de todo o período que a Constituição de 1891 ficou em vigor, as relações entre os povos indígenas e o Estado brasileiro foram consolidadas sob o âmbito da tutela. Isso significa que os indígenas não tinham direito à participação e à representação nas votações e decisões, nem mesmo em questões envolvendo suas próprias terras, que é diferente da Constituição de hoje, a de 1988. Então, gente, turma, façam atividade, vão ao livro, leiam. Vocês podem também pesquisar esse assunto em outras fontes. Espero que vocês fiquem bem e estejam bem. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.